Bom dia, meus irmãos e irmãs. Eu não posso começar sem uma palavra de agradecimento. Por todo o carinho, pelo cuidado, pela recepção calorosa que nós sempre temos. Eu estou aqui em João Pessoa, nós chegamos na sexta-feira, eu, minha esposa, 2 filhas, elas estarão aqui no culto da noite. Mas todas as vezes que nós estamos aqui em João Pessoa, uma coisa que marca a nossa vida, o nosso coração, é o carinho do povo daqui. Muito obrigado, nós somos muito gratos. Eu não tenho palavras para expressar como nós estamos sendo bem recebidos, inclusive pelo Renan. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Quem conhece Piracicaba? Assim, mas só para... A irmã conhece Piracicaba? Mas só de passagem? Só de passagem. É porque não tem muito o que fazer lá. É mais passagem mesmo. Tem mais gente que conhece? O irmão também conhece Piracicaba. Poxa, de passagem também. Você vê, ninguém fica lá. É incrível. O desafio de plantar a igreja em Piracicaba é esse. Ninguém fica lá. A gente tem que plantar. O Renan esteve lá no último mês de novembro, né? Nós tivemos a reunião da diretoria da Atos 29, aconteceu lá em Piracicaba, o Renan esteve lá, foi muito interessante. O Renan estava lá em Piracicaba, ele falou, ele ficou assustado com as belezas naturais. Ele falou, não estou acostumado com isso, uma cidade com belezas naturais. Que Piracicaba de belezas naturais tem, por exemplo... Eu não vou lembrar agora, mas depois, se você procurar no Google, vai encontrar alguma coisa. Eu já também comuniquei, o Renan, que eu tenho um plano de vida. O meu plano de vida com a minha esposa, assim, quando a gente jubilar, quando eu jubilar, eu vou mudar para João Pessoa. A gente já escolheu João Pessoa, nós vamos ser membros aqui da igreja. E o Renan vai estar pregando, eu vou estar sentado aqui, ó, nessas 2 cadeiras aqui, eu e minha esposa, olhando para o Renan pregando e fazendo assim... Muito obrigado, gente. Eu estou brincando com vocês porque, de verdade, aqui é um dos lugares abençoados em que eu me sinto em casa. Obrigado pela vida de vocês. E eu espero que juntos, como família de Deus, nessa manhã, nós possamos ser orientados pela palavra do Senhor. Que ela fale com a gente, que ela mude a nossa vida, que ela toque o nosso coração. Eu vou usar um texto que eu sei que é conhecido de todos, mas eu gostaria de ler esse texto e pensar nele a partir dessa pergunta. Uma pergunta estranha, talvez no meio de uma igreja, mas necessária. Será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou mesmo um cristão? Eu espero de verdade que você, em algum momento da sua vida, já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Ou que talvez você esteja fazendo essa pergunta para você mesmo várias vezes na caminhada, diante de desafios, diante de problemas e dificuldades que vão aparecendo. Mas eu quero falar sobre isso a partir desse texto, então vamos ler o texto antes, depois nós vamos voltar para esse texto, versículo por versículo, e ver o que a palavra do Senhor tem para falar conosco nessa manhã. João 3, do versículo 1 ao versículo 8, o texto da palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para que a Tua palavra molde a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a gente, há quase 2 anos atrás, por volta de março de 2020, fechamos o comércio pensando assim:
vai ser importante essas 2 semanas com tudo fechado, para depois a vida voltar ao normal. Lembram disso? Eu lembro que quando nós paramos o culto presencial lá na nossa igreja em Piracicaba, a gente dizia isso para o pessoal: ó, gente, nós vamos parar os próximos 2 domingos, mas depois, quando tudo já estiver normal no mundo, a gente volta. Se nós tivéssemos esperado tudo estar normal no mundo para voltar, quando será que nós voltaríamos? Porque agora nós já estamos de novo naquela velha história de números aumentando, um monte de notícia que vai aparecendo para deixar a gente nervoso. Não sei se vocês viram, inclusive, que há uma projeção muito animadora para o nosso país, que daqui 10 a 15 dias nós teremos uma média de 1 milhão de novos casos por dia em nosso país. Olha que coisa maravilhosa. É para alegrar a gente. É para nessa manhã você já ficar tranquilo, poder descansar e saber que está acabando. E ontem, eu não sei quantos viram isso. Viram o que aconteceram lá em Minas Gerais, no Capitólio ontem? Eu não sei se você assistiu o vídeo. Eu assisti o vídeo sem querer. Sabe quando você ainda não sabe o que aconteceu e alguém te manda um vídeo? E você vê o vídeo lá, a capa, uma lanchinha. Você pensa, nossa, será que tem alguém que está numa lancha? Aí você clica e vê aquela rocha caindo sobre é uma cena horrível. Eu contei para minha esposa, eu falei, aconteceu tal coisa, mandaram o vídeo, ela disse, eu não quero nem ver. Eu falei, não, mas não é para ver mesmo, é horrível. Pessoas que estavam ali desfrutando de um momento de tranquilidade em família, e uma rocha cai. Gente, que tempo difícil. Que época complicada que nós estamos vivendo, sem contar todas as outras coisas. Qualquer pessoa que tem o mínimo de consciência das coisas como são e das coisas como deveriam ser, está preocupado. Está com uma certa angústia no coração. O que o ser humano está fazendo? Nós, há poucos dias, estávamos naqueles momentos de Natal e Ano Novo em família. E às vezes, nós mesmos, olhando para os nossos familiares, nós pensamos, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde é que esse mundo vai parar? Ontem, eu nem contei isso para o Renan, nós estávamos na praia com a família. E a minha filha, pela primeira vez, ela disse, pai, pela primeira vez ao vivo, ela presenciou um beijo, como é que eu poderia dizer? Um beijo não heteronormativo, se é que vocês me entendem. Lá na praia, um casal ali se beijando mesmo. Porque uma coisa, às vezes os maridos e as esposas aqui, a gente dá beijinho, mas aqui, o beijo que a gente dá em público é aquele beijinho assim, que é o selinho. Eu lembro, a minha filha, a mais nova, de 9 anos, ela olhou pro beijo, porque não era um beijo, uma coisa meio hollywoodiana, já mais avançada. E ela falou alto, perto do casal, gente, em público? Mas isso não é nada. Porque daqui a pouco, o que está chegando? Está chegando o carnaval. Gente, Brasil, carnaval, festa, calor. Às vezes nós paramos e nos perguntamos, onde é que tudo isso vai parar? Que mundo nós estamos vivendo? E se as coisas estão assim agora, você já parou para pensar como as coisas estarão daqui 20 anos? E 20 anos, o pessoal mais velho como eu sabe, 20 anos passa muito, muito rápido. E com o processo de transformação e de mudança na velocidade em que estão, imaginem, quais são as coisas que veremos e presenciaremos em 2042. Eu espero, no entanto, que cada vez mais a nossa expressão diante de tudo isso seja Maranata, que o Senhor Jesus volte. Eu estou dizendo tudo isso porque nós temos a tendência de olhar para isso tudo indignados, achando que a culpa sempre é deles. Mas quer ver só? Se eu e você não tivéssemos pecado, teria pandemia? Vamos imaginar que o ser humano nunca pecou. O ser humano nunca comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos imaginar que isso nunca tivesse acontecido. Tinha pandemia? Não tinha pandemia. Tinha rocha caindo sobre a embarcação, a natureza em rebelião? Não tinha.
Nós teríamos qualquer tipo de disfunção em relacionamentos familiares no Natal, no Ano Novo, em qualquer época do ano? Não teríamos. Então, antes de nós olharmos para tudo isso que está acontecendo como culpa dos outros, nós precisamos simplesmente olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós que somos pecadores, assim como Jesus disse que um dia alguém estava orando no templo e voltou para casa justificado por ter esse reconhecimento de si mesmo. Enquanto havia alguém do lado dele que orava dizendo: Senhor, eu agradeço porque eu não sou igual esse pessoal aí, que está na praia em João Pessoa, dando uns beijos aí que não deveria, talvez, estar dando. Entende o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, como cristãos e cristãs que somos, em primeiro lugar e nos primeiros passos da nossa caminhada, tomar a consciência de que a primeira coisa que nós precisamos fazer, como medida séria para a transformação do mundo, é a transformação do mundo do nosso coração, da nossa casa, da nossa alma, do nosso peito. Porque nós temos problemas, vamos ser sinceros, nós temos problemas sérios para resolver em nós mesmos. Eu estou dizendo tudo isso porque temos essa pergunta: será que eu sou mesmo um cristão? E hoje nós vamos falar sobre algo que pode parecer muito, mas muito elementar no seio da igreja, que é o novo nascimento. E aí nós talvez caiamos no risco de imaginar que pelo simples fato de estarmos sentados na cadeira de uma igreja, num determinado templo, na cidade de João Pessoa, no dia 9 de janeiro, pelo simples fato de estarmos aqui sentados, ouvindo ou falando, pressupõe automaticamente que somos pessoas que nasceram de novo, porque, como nós ouvimos aqui, preencheram uma ficha no hall de membros da igreja. Eu mesmo corro, e sempre corri muito desse risco, porque eu sou a 5ª geração de presbiterianos da minha família. Ó que pedigree maravilhoso. 5ª geração. Sabe o famoso Zé Manuel da Conceição? O padre que se converteu, virou protestante, pregou o evangelho em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Foi ele que evangelizou o meu trisavô. Quando você vai lá para a ata da Igreja Presbiteriana de Brotas, que foi pastoreada por ele, lá nas primeiras atas está o nome lá, está meu sobrenome lá. Então imagina que pedigree. É claro que eu sou nascido de novo, porque eu já sou a 5ª geração de presbiterianos na família. Vamos analisar isso à luz do texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Já que estamos falando de pedigree, temos aqui alguém com pedigree. Temos alguém aqui importante. Temos alguém aqui que provavelmente pensa que é pelo cargo que carrega, pela carteirinha que tem no bolso. Porque o nome dele está lá entre as autoridades. E não é uma autoridade no meio de qualquer povo. Nós estamos falando de um homem que é autoridade entre os judeus. O povo de Deus. Daqueles que fazem parte da tribo de onde veio o leão da tribo de Judá. Então nós estamos falando de alguém que, se você for falar de pertencimento, ele está na mais alta categoria. Ele veio, no entanto, a Jesus à noite. É interessante você ter essa expressão aqui em João 3. Porque tanto João 3 quanto o capítulo 4, capítulo 3 e capítulo 4, você tem encontros muito famosos de Jesus. Aqui em João 3 você tem o encontro de Jesus com Nicodemos. E em João 4 você vai ter o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí, tanto no texto de João 3, quanto no texto de João 4, o autor, de propósito, coloca o momento do dia em que esse encontro acontece. Ele vai dizer: Nicodemos veio procurar Jesus à noite. O encontro de Jesus, no entanto, com a mulher samaritana, acontece que horas do dia? Acontece por volta do meio-dia. Por que o autor coloca essa informação tanto em João 3 como em João 4? O autor coloca essa informação porque não é usual esse tipo de encontro dessas pessoas nesse horário. Primeiro, porque você não procuraria alguém para uma conversa,
para tirar dúvidas à noite. Pelo menos não na cultura desse tempo de Jesus. Porque esse era o momento em que as pessoas já estavam em suas casas, descansando. Então, o autor está dizendo, há um motivo muito especial para esse homem procurar Jesus à noite. Da mesma forma que aquela mulher samaritana foi buscar água no poço de Jacó por volta do meio-dia. Também havia um motivo, e depois o texto de João 4 explica qual o motivo. Nos dois, no entanto, aparentemente há um sentimento muito parecido, que é vergonha. A mulher samaritana, vergonha de todo o pessoal da cidade, falando mal dela por causa do seu histórico familiar. E Nicodemos? Porque Nicodemos é uma alta autoridade em Israel, em Judá. E aí, ele vai até Jesus, e Jesus não é muito bem visto entre as autoridades de Judá. Então é aquele momento em que Nicodemos quer ir até Jesus, mas ele pensa assim, se eu for durante o dia, e o pessoal, meus amigos, o pessoal mais chegado, notar que eu estou fazendo isso, queima meu filme. Então o que eu vou fazer? Eu vou à noite, quando ninguém está vendo. O interessante é que Nicodemos está querendo relacionar-se com Jesus, mas relacionar-se com Jesus até a página 2, sem aprofundar muito. Sabe aquela coisa assim, olha, eu sou simpatizante de Jesus, eu gosto de Jesus, gosto de Jesus. Tem umas coisas que Jesus fala que é legal. Sei lá, diz aí para mim, se você pudesse dizer alguma coisa que Jesus fala, que você acha legal que ele falou. Sei lá, diga qualquer coisa que Jesus falou e que é legal. Quer ver? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é legal isso aí, não é legal? Porque aí pega até nós também. Porque imagina, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí eu posso falar assim, pai, inclusive eu também aqui, ó. Quando eu nem souber o que eu estou fazendo, o senhor perdoa aí também. Gostei disso daí. Quem gostou, por exemplo, de Jesus falar assim, tem que dar outra face? Eu já não gostei. Mas aqui já achei que não é muito legal. Porque alguém aqui já teve que dar outra face? Se há uma coisa que dá outra face não é gostoso. Ninguém, depois de dar outra face, vai falar assim, ai que delícia, olha. Por exemplo, um outro exemplo. Quem aqui gosta de amar os inimigos? E orar por aqueles que nos perseguem? A gente até ora por aqueles que nos perseguem, falando assim, Senhor, mata ele. Lança no lago de fogo e enxofre, onde haverá tormento eterno. Estou orando pelos inimigos. Mas nós sabemos, no entanto, que não é essa oração que Jesus diz para fazermos. Mas quando nós entramos nesse lado da nossa espiritualidade, nós estamos entrando justamente na espiritualidade de Nicodemos, que gosta de Jesus, mas não quer um envolvimento profundo de Jesus, a ponto de que as pessoas vejam que ele está se relacionando com Jesus. É uma coisa tão íntima, tão íntima, tão íntima que ninguém vê, ninguém percebe e ninguém sabe. É óbvio que diante de um relacionamento assim com Jesus, ninguém pode dizer que nós estamos diante de uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Ele gosta de Jesus, mas não a ponto de comprometer a própria vida. Eu gosto de Jesus desde que ele não se intrometa com quem eu sou. Quem nunca ouviu? Olha, eu sou crente, mas eu tenho o meu gênio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, com muito amor e carinho, como pastor. Eu tenho vontade de matar quando alguém fala isso. Uma outra coisa que deixa pastores indignados, eu espero que isso não aconteça aqui em João Pessoa, mas há alguns outros lugares desse país que isso acontece. O irmão da igreja, a irmã da igreja, tem os Instagram da vida, os Facebook, pode ter, não tem problema, pode ter, não é pecado ter. Mas colocar na sua rede social que você é do que é, porque você tem um ascendente em Áries, aí é pecado. Então os crentes que colocam, pisciano, que isso, gente? Que é isso? Pisciano para a glória de Deus. O que é isso? Eles querem, Renan, que a gente infarte. Depois a gente infarta, o pessoal vai falar assim, mas também, ó, Marquito, gordo do jeito que era. Não é gordura, é tensão. Mas tem gente que vive essa espiritualidade de Nicodemos.
Eu quero Jesus no que Jesus concorda comigo. Eu não quero concordar com Jesus. Porque se eu concordar com Jesus, vamos ser sinceros, muda tudo. E eu não sei se eu quero mudar tudo, porque há alguns pecados muito confortáveis. Há alguns pecados de estimação. Há alguns pecados que a gente comete porque gosta. Aí, veja o que Nicodemos vai dizer. Mestre, ele vem com firula, com enrolação. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Talvez Nicodemos seja alguém que ache que Jesus é uma boa opção diante de outras opções. No entanto, o próprio texto de João, quando você vai para o capítulo 1, 2 capítulos antes desse texto, você vê o autor dizendo assim, não, nós estamos diante de alguém que não é verdade que apenas Deus está com ele. Deus está com ele. Mas ao mesmo tempo que Deus está com ele, ele é o próprio Deus. Você vê isso no primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai. Ou como começa o capítulo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe viria a existir. Só que Nicodemos não quer chegar nesse ponto em que ele tem que reconhecer e render-se à magnitude desse homem que está diante dele, porque ele sabe, se eu nasço de novo, muda tudo. E aí talvez esse seja o momento de nós analisarmos a nossa própria vida e pensarmos, mas espera aí, eu falo de novo nascimento, mas eu não sei se todas as coisas são novas na minha vida. Mas o texto continua. Em resposta, Jesus declarou, veja a resposta de Jesus, que simplista, para as mentes avançadas do nosso tempo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa começar tudo do zero. E aqui talvez de novo a gente saiba muito bem do que Jesus está falando. Quer ver só? Nós estamos hoje no 9º dia do mês de janeiro, 9 dias desse ano. Se você fosse fazer uma contabilidade de pecados, quantos pecados você já cometeu esse ano? Em ações, pensamentos, enfim. Quantos pecados você já cometeu esse ano? 9 dias. Sei lá, você acha que chega a mais de... Sei lá, vou chutar alto para a gente não se constranger. Você acha que chegaria a mais de 10 pecados? Uma média assim, talvez de 1 por dia? Chegaria? Sim? Sério? Mais de 15, então? Nos 9 dias? Gente, vocês estão pecando muito. Está meio complicado, estou assustado. Eu não sabia que no Nordeste se pecava tanto. Eu não imaginava, como pastor de igreja, que as pessoas tinham essa vida pecaminosa. Antigamente, quando os pastores falavam para a gente assim, olha, a gente sabe, eles estavam chutando. Hoje, com rede social, a gente sabe mesmo. A gente está vendo. Quantas vezes a gente olhando para a nossa vida, a gente não pensou assim, eu queria começar tudo de novo. Os pais que estão aqui, às vezes nossos filhos falam alguma coisa do que nós fizemos ou falamos, porque às vezes nós como pais erramos. E a gente diz para eles, filho, filha, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e não faria desse jeito. E às vezes nós vamos vivendo com a sensação de que não dá para voltar atrás e não dá para fazer tudo de novo. O cristianismo vai dizer para mim e para você, dá sim. Dá sim. Jesus diz isso para Nicodemos. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, você está precisando começar tudo do zero. Nicodemos, você sabe absolutamente muito de tudo que no final não importa. E você precisa começar a aprender as coisas mais elementares que mudam a vida, mudam absolutamente tudo. E então vem Nicodemos como resposta a essa resposta de Jesus dizer, como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele está fazendo uma afirmação quase que com ares de pergunta, quase que dizendo para Jesus: espera aí, deixa eu ver se eu entendi direito, porque Jesus, o Senhor está dizendo uma coisa que me parece insano, e eu quero tirar da dúvida se o Senhor não é louco. A pergunta que Nicodemos, a colocação que Nicodemos faz para Jesus é muito própria do nosso tempo. Quando você, como cristão, tomando uma postura cristã de obediência à palavra de Deus, ouve de alguém: mas espera aí, é isso mesmo o que a Bíblia diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Espera aí, você está dizendo, Jesus, que é necessário nascer de novo, mas então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Mas como é que se volta para o ventre da mãe com a minha idade, com o meu tamanho? Ontem mesmo a minha esposa, olhando para a nossa filha de 14 anos, que está maior do que a minha esposa, começou com aquela conversa de mãe constrangedora, dizendo: lembrar que você cabia aqui na barriga da mamãe, que você saiu aqui de dentro. E a minha filha dizendo: mãe, para, que vergonha. Mãe, para, está constrangendo. Não, mas é minha filhinha, aí abraça. E aí Nicodemos está fazendo esse tipo de pergunta para Jesus: mas espera aí, haverá uma recolocação de nós mesmos no ventre da nossa mãe? Nicodemos, para, porque você está pensando a partir de perspectivas humanas. E nós não estamos falando aqui de perspectivas humanas, nós estamos falando de algo espiritual. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos, a sua visão está focada naquilo que você pode ver. E quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando daquilo que os nossos olhos não veem, mas mesmo os nossos olhos não vendo, o nosso coração crê e nós aguardamos ansiosamente. Como por exemplo o Maranata. O mundo está em destruição, mas nós sabemos que nós viveremos no novo céu e na nova terra. Os céus podem se abalar, mas um dia nós veremos os céus se abrir e veremos o nosso Mestre Jesus buscar a igreja dele. É isso, é uma nova perspectiva. Agora, nós estamos falando de novo nascimento. E eu estou dizendo tudo isso para chegar no ponto que vem agora. Veja o que Jesus vai dizer para esse homem a respeito desse contexto de um novo nascimento, uma nova história, uma nova vida, um novo começo. Nicodemos, o vento sopra onde quer. É mais fácil falar sobre esse texto aqui no Nordeste, onde venta muito. Lá em Piracicaba, a gente chega a ficar no verão. Lá no verão, às vezes faz 38, 39, 40 graus. Só que sem vento, sem praia. Às vezes eu brinco com o pessoal da igreja: olha aí, para quem quer saber como é o inferno, já vai com um couvert. Um calor assim absurdo. O Renan falou assim: não, está quente aqui dentro. Eu falei: mas Renan, a nossa igreja é assim no inverno. Tá bom. Mas é fácil falar sobre vento aqui nesse contexto em que venta muito. Pare para prestar atenção no vento hoje à tarde. E veja se não é verdade isso que Jesus está dizendo. O vento sopra onde quer. Só que você o escuta, você sabe, ele está ali. Mas você não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Onde começou aquele vento que está batendo no seu rosto? E para onde vai? Onde vai parar aquele vento batendo no seu rosto? Você não sabe. Você não pode dizer, a não ser que você esteja diante de um ventilador, você não pode dizer, se você estiver na praia: essa rajada de vento começou exatamente em tal lugar. Não dá para saber isso. E vai terminar exatamente em tal lugar. Não sei. Eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E lembre-se que Jesus acabou de dizer que isso tem a ver com o novo nascimento. Porque no novo nascimento do reino você nasce da água e do Espírito. Então como é que é a vida resumida de alguém que nasceu de novo de verdade? É uma vida em que ele simplesmente não sabe nada sobre a própria vida. E não tem controle sobre a própria existência. Uma grande dica para você saber se nasceu de novo é: você está controlando a sua vida?
Se você não está controlando a sua vida e não está querendo ter controle das coisas, é muito provável que você nasceu de novo. Sabe aquela coisa de acordar todos os dias na incerteza de onde Deus vai nos levar, o que Ele vai fazer, como vai fazer? É assim a vida daqueles que nasceram de novo. Muito, muito ao contrário do que a cultura tenta ensinar para mim e para você. A cultura tenta ensinar para mim e para você que você manda, você consegue, obedeça a sua sede, mate a sua fome. Você, tudo é você. Todos nós somos o centro. Exatamente o contrário do que o novo nascimento faz com qualquer um de nós. O novo nascimento é uma vida marcada por aqueles que não sabem de onde vêm nem para onde vão, mas ao mesmo tempo estão seguros porque são conduzidos pelo Espírito. Essa é a diferença. Nós não estamos falando de uma vida de insegurança, nós estamos falando de uma vida totalmente segura, em que nós sabemos onde estamos, porque estamos com Deus. Pode ser que geograficamente isso não faça muito sentido, mas espiritualmente faz. Então não importa, o Eugene Peterson diz, uma das grandes tranquilidades que o povo de Deus tem, é que não importa o lugar para onde ele vai, Deus já está lá. E se Deus já está lá, Ele já tem planos lá, tem gente lá, tem coisa para fazer lá, e eu sei que estou nos planos e na vontade dEle. Eu não sei para onde Deus vai levar a minha vida enquanto eu estiver vivendo aqui, mas eu sei onde eu vou parar. Eu sei que não importa. A gente brinca, eu vou aposentar, vou para João Pessoa. É claro que isso é uma conjectura, porque pode ser que simplesmente eu não aposente. Eu vou fazer essa brincadeira agora, porque a minha esposa não está aqui, ela não gosta que eu brinque assim. Porque, gente, vamos ser sinceros, de repente vocês vão receber a notícia de que, morreu. Vai ficar aquelas piadinhas, nossa, vai bastante gente para segurar o caixão, hein? Caixão duplo. Pode ser. Mas não importa se hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30, 40 anos. Não importa. Eu sei para onde eu vou. Eu vou morar com Jesus. Até porque essa coisa de querer fazer tudo do nosso jeito não deu muito certo, né? Porque nós queremos e nós quisemos fazer as coisas do nosso jeito, é que pandemias têm acontecido, rochas estão caindo sobre embarcações e as coisas estão do jeito que estão. Porque um dia alguém ouviu a voz da serpente, dizendo, olha, o que Deus falou? Você já parou para pensar na tentação, que coisa absurda é a tentação? Porque a serpente diz para Eva, olha, o que Deus falou? Vocês não podiam comer de nenhuma árvore? Ela diz, não, a gente não pode comer nem tocar. Ela coloca uma adição dela ali na árvore, que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome da árvore. O nome da árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se até aquele momento o ser humano só conhecia o bem... Gente, pensa, tem uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que você conhece só o bem, que você tem contato só com o que é bom. Se há uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, qual é a única coisa que você vai ganhar, além do que você já tem comendo aquela porcaria? O mal. E aí a serpente diz, agora vocês sabem por que Deus... Você sabe por que Deus não quer que vocês comam da árvore? É porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. E aí... Adão e Eva caem nessa mentira deslavada. Porque sabe o que Eva poderia dizer, o que Adão poderia dizer para a serpente? Mas espera aí, que conversa fiada é essa? Você está querendo vender um produto falsificado para mim, dizendo que se eu comer dessa árvore, eu vou ser como Deus. Mas eu já sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eles se esqueceram quem eram em Deus, e por se esquecerem quem eram em Deus, começaram a flertar com o mundo sem o domínio de Deus. Qual é a coisa mais legal de ser como Deus, na perspectiva da serpente? Se eu sou como Deus, eu não preciso de Deus mandando na minha vida. Já imaginou um mundo em que nós damos as ordens, em que Deus não vai ficar querendo se enxerir na gente, em que Deus não vai querer ficar colocando a Bíblia na nossa cabeça para nos moldar? Já imaginaram como seria um mundo assim? É só assistir a TV. É só ir para a internet. O mundo tornou-se assim.
Essa coisa do ser humano querer o controle no lugar de Deus, não deu, não dá e nunca dará certo. Nós, no entanto, somos gratos porque Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pagar o preço da nossa condenação, nos justificar, fazer tudo em nosso lugar para agradar a Deus e nos reconciliar com o Criador. Somos gratos por isso. Mas também precisamos lembrar que nós, como filhos e filhas desse Criador amoroso, precisamos de um novo nascimento, de uma nova perspectiva, em que nós não voltamos a flertar com a serpente de Gênesis 3, querendo ter o controle das coisas como a cultura ensina para nós. Meu irmão, minha irmã, no novo nascimento, não se vive mais para si mesmo. Se vive apenas para a glória de Deus. E se isso não basta, então o nosso problema é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Uma vez, um rapaz lá da igreja, ele veio com uma pergunta interessante. Ele falou assim: pastor, e se o céu for só Jesus? Eu fiquei pensando, que pergunta é essa? Não, a gente fala do novo céus, nova terra, então a gente tem uma série de perspectivas do que vai ser, do que não vai ser. Mas e se o céu fosse só Jesus? Do tipo, uma roda de conversa com Jesus por toda a eternidade. Eu perguntei, mas irmão, o que você está querendo dizer com isso? Não, pastor, eu estou querendo apenas fazer uma pergunta para mim mesmo. Bastaria? Eu me alegraria com o céu, se o céu fosse só Jesus? Ou eu estou usando Jesus para conseguir as outras coisas que eu quero de verdade? Será que no novo céu e na nova terra, eu quero uma praia restaurada, um Capitólio restaurado em que as rochas não caiam, ou quero a perspectiva de estar com Jesus? Para sempre. O novo nascimento responde a essa pergunta. Porque o nascido de novo, não serve a Deus pelas coisas que Deus pode vir a nos dar, mas pelo próprio Deus amoroso que Ele é. E que nos dá as coisas boas, mas o processo, a ordem do processo para nós importa. Então, no novo nascimento, para analisarmos se nós somos ou não somos nascidos de novo, nós precisamos nos fazer essa pergunta. Nós vivemos para a glória de Deus, ou ainda vivemos um pouco para nós mesmos? No novo nascimento, a nossa vontade não é definitiva, pois é a vontade de Deus que permanece para sempre. É por isso que, diante do profundo desejo de pecar, a gente abre mão desse desejo para obedecer à vontade do Senhor, dizendo: confiamos no Senhor. E que o Senhor vai saciar todos os nossos desejos. No novo nascimento, os nossos desejos não são mais nossos, mas passamos a viver para aprender a desejar o que Deus quer. E isso é um aprendizado doloroso, porque é muito difícil para nós, humanos, do jeito que nós somos, conseguirmos desejar o que Deus quer. E em último lugar, no novo nascimento, a cultura que nos define é a cultura do reino de Deus. Mesmo quando a cultura do reino de Deus seja a coisa mais insana do mundo. A cultura onde, se o seu inimigo tiver fome, você dá de comer para ele. Se o seu inimigo tiver sede, você dá de beber para ele. Ou como a continuação do texto diz, lá no último versículo dessa passagem, em que você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que insano. A cultura que é filha de um tal Jesus que diz: eu estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Se nós fizéssemos aqui uma aposta, a gente pega um cordeirinho, coloca no meio de lobos, e vamos fazer uma aposta. Quanto tempo dura o cordeiro? Quanto se apostaria em minutos? Lobos famintos, ferozes. 30, 40 lobos famintos, ferozes, cercando um único cordeiro. Você ia olhar para aquilo e dizer: esse cordeiro está morto. Esse cordeiro morreu, acabou para ele. Aí Jesus vem e diz para os seus discípulos: eu envio vocês como cordeiros para o meio
de lobos. E aí a gente vai dizer: Senhor, mas então estamos mortos. E talvez Deus vai dizer para mim e para você: sim, estão. Mas Senhor, o Senhor está nos enviando para um lugar onde a nossa morte será testemunho? Isso é insano. Mas cordeiros mortos transformam a história. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto. Nós não temos crises com cordeiros mortos. Nós não temos crises com as últimas consequências quando nascemos de novo. Eu me lembro de uma vez, eu quero terminar contando essa história, de uma moça que eu encontrei no PV, lá em Belém. Era um evento de jovens, e aí a gente estava falando sobre missão, sobre envolvimento com missão. E depois de um dos cultos, uma moça, uns 15, 16 anos, veio falar para mim assim: pastor, eu queria agradecer, porque na pregação hoje, Deus reanimou o meu chamado. Eu sei que eu tenho um chamado para missões, desde criança. Eu estava lutando contra isso, e enquanto hoje a palavra estava sendo pregada, Deus me chamou de novo, e eu quero dizer que eu vou obedecer, eu vou para missões. Uma menina, uma adolescente. E eu olhei para aquela menina tão nova, eu falei assim: para onde que é o seu chamado? Ela falou assim: meu chamado é para países do Oriente Médio com perseguição a cristãos. Eu quase disse para ela: minha filha, não vá. Sabe por quê? Eu tenho filha. Os irmãos aqui que têm filhos e filhas sabem do que eu estou dizendo. Já imaginou sua filha, seu filho chegar para você e falar: pai, mãe, eu estou indo fazer missão para um país em que eu não vou nem poder lhe passar o meu endereço? Você vai ter que conversar comigo através de um outro lugar, que você vai mandar alguma coisa para uma outra pessoa mandar para mim. Imagine você ir para um aeroporto, dar um abraço no seu filho, imaginando que é enorme a possibilidade de você estar dando o último abraço no seu filho, porque ele está indo para a missão, e que talvez, se acontecer o que eles dizem que deve acontecer com o cristão, você não vai receber nem um corpo de volta. Você nunca vai saber nem o que aconteceu e como aconteceu. Eu algumas vezes na vida ainda me lembro do rosto daquela menina. E várias vezes eu choro lembrando do rosto daquela menina. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei o que aconteceu com aquele cordeiro. Mas não importa. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos nos encontrar de novo. E o cordeiro vai estar lá. O novo nascimento faz com que as perspectivas mudem. E a gente agora olhe para a nossa própria vida e diga: isso aqui é passageiro. Nós vivemos pelo que é eterno. Você é vento, meu irmão. Você é vento, minha irmã. Que o vento sopre pelo Espírito para onde Ele quiser. E que nós nos alegremos pelo simples fato de não sabermos enquanto sabemos. Não sabemos para onde vamos agora, mas sabemos para onde Deus está nos conduzindo. Que todo louvor, que toda honra e toda glória sejam dados a Ele. Quero pedir que você feche seus olhos e por alguns instantes esteja orando, colocando a vida diante do Senhor nesse momento, para a glória do Senhor.